Oi pessoal, pois então, eu vou começar a gravar alguns vídeos curtos sobre alguns recursos, ao que eu vim aprendendo em relação às enfermidades, porque sempre me perguntam isso, como é que eu lido com tantos quadros, tantas enfermidades. Então a primeira coisa que eu queria trazer é a questão de você se autoconhecer também nesses momentos de estresse, em que você tem que pensar rápido, em que você tem que decidir rápido, né? Em que você tem que ter uma visão ali da situação, saber um pouquinho o que você pode fazer, as medidas que você tem que tomar, o que você tem que levar para o hospital se você for ter que arrumar as pressas, contato de... Então, assim, ter um autoconhecimento de como é que você reage a essas situações de estresse. E aí, aos poucos, você ir trabalhando com você o seguinte, olha, no meu caso, né? Eu falava, Viviane, esse tipo de pensamento não te ajuda nesse momento. Então, no início, eu ficava muito sofrida de ver o meu filho, com muita dor, com muita pena dele, nesses momentos, né, de um quadro respiratório grave. E isso me paralisava. Então, eu percebi o seguinte, eu tinha que conseguir consentir com o sofrimento dele, até mesmo para eu me colocar na posição dele e pensar o que eu poderia fazer para suavizar, mas eu tinha que tomar cuidado muito com a minha imaginação para que isso não aumentasse, eu ficasse muito presa nessa dor, porque isso não me deixava ajudá-lo, sabe? A gente tem que estar centrada nesses momentos, né? Então, eu comecei a ver isso e comecei a ver alguns pensamentos pensados que eu teria que ter para me ajudar a serenar, porque essas situações dependem muito da nossa serenidade. São opções que a gente vai fazer e encaminhamentos que podem ser determinantes e às vezes você não tem muito tempo. Então, você tem que estar com a mente clara. Então, foi um treino, mas eu ia, a cada momento de estresse que eu ia vivendo, eu ia analisando depois. E às vezes eu anotava, né? Então, eu via assim, olha, dessa vez eu fiquei assim, assim, assado. Isso me atrapalhou, né? Eu perdi tempo, às vezes, em discordância lá com o Rodrigo, quem que fazia o quê, se fazia aquilo, se fazia o outro encaminhamento. Então, assim, aos poucos, a gente ir organizando essa parte de encaminhamento, de como trabalhar com os pensamentos de medo, de pânico ali que geralmente aparece nessa situação, faz toda a diferença. E aí, e isso até mesmo com a pessoa que às vezes te ajuda, se é seu marido, né? Se é uma cuidadora, se é um outro familiar, conversar muito sobre isso. Porque aí a gente vai meio que planejando juntos, assim, e se preparando para viver outras situações da melhor forma, né? Porque o início eu passava muito aperto. Eu queria sair correndo já para o hospital e às vezes ainda não era hora, né? Então, aos poucos, eu fui criando esse saber lidar com a minha ansiedade, com o meu medo, com o meu sofrimento de ver ali, né, meu filho sofrido numa insuficiência respiratória, né, agoniado lá com broncoespasmo, que ele não parava de tossir, ou em momentos em que ele estava com uma crise convulsiva longa, né, ele teve crises convulsivas de quase até 1 hora. Então, esse autoconhecimento de como a gente responde às situações de estresse diante das enfermidades é muito importante. Então, é uma situação que vira meio que um campo experimental para a gente ir se conhecendo e se preparando para viver situações futuras de forma diferente. Obrigada!